Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Se não falar bom dia cantando, não vale. E aí, assistidores e assistidores, where the saints will come around, where the saints will come around. Amigo, Come Around é do Timberlake, você misturou as músicas. Gente, eu não sei letra de música decorada, isso pra Go mim Martinin, assim, Come Around, Go, goes around, comes around. Go Martinin, I wanna... Não, e o pior é que na igreja do meu pai, já começando aqui o regaço, né? Na igreja do meu pai, eles tocam essas músicas clássicas, assim, meio gospel, né? Óbvio que é uma igreja. E aí tem uma que é nesse ritmo. Gente, eu racho o bico, eu ficava toda hora... Ele vai acelerando? Dessa música. Ai, que ódio. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Não, pra mim vai ser pra sempre o Coringa. Eu não consigo ser amado. E aí a Lady Gaga... Começa E o tá- Michael Jackson. A Clube Atlético Mineiro. Tenho aqui também do outro lado, como sempre, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Ué, não cantou? Só valia pra um? Não, eu já tô o Coringa no final do filme, que ele já fala pra Lady Gaga assim, não, agora eu não quero cantar, não. Não quer cantar, não. Deu, né? Canta, não. Quero cantar, canta, não. Ai, a piada vem pronta. E 5 anos depois do surpreendente sucesso de Coringa, o diretor Todd Phillips volta a trabalhar com o personagem de um jeito muito diferente do que o imaginado. Anunciado há anos como um musical e trazendo Lady Gaga como Arlequina, Coringa Delírio 2 chega aos cinemas no começo de outubro de 24, envolto em mistério sobre o seu formato. Afinal de contas, como casar a história violenta e suja do primeiro filme com o gênero da fantasia e da imaginação? O que leva à pergunta, deu certo? Será que Todd Phillips conseguiu fugir da peste de imitador do Scorsese? O que a gente achou do resultado final e o que dá pra esperar do diretor daqui pra frente? Será que dá pra chamar Delírio A2 de adição coesa à história de 2019? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar, que hoje a gente vai falar de Coringa, Folia 2, Delírio 2, no Meia Opinião. Oh, where the saints go marching in. Oh, where the saints go marching in. What goes around, comes around, comes all the way back around. Ai, ai. Ai, vai ser tão fácil gravar esse episódio hoje, eu tô tão leve. Muito! Nossa, eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Meia Opinião. Dois anos depois dos eventos do primeiro filme, a gente encontra Arthur Fleck preso em Arkham. Arkham é um hospício, né? Meio cadeia, meio hospício lá em Gotham. E ele está preso por esses 2 anos, porque ele foi acusado de matar 5 pessoas, uma delas em rede nacional, então não tinha escapatória, né? E tá lá na cadeia, deprimido, desmotivado, chorando, a chuva que cai sobre ele, tudo é cinza, mas com certa fama externamente, né? Ele ficou meio famoso, mesmo lá naquela condição miserável, ele ficou meio famoso, fizeram um filme sobre ele tem uns fãs meio lunáticos e tal. Dentre esses fãs lunáticos que ele tem a Lee, que ele conhece lá no hospício também, na ala moderada do hospício. Ela tá lá cantando umas músicas gospel com uma outra galera. E aí ela se envolve com ele de propósito, né? Sabe aquela pessoa, você bate o olho, ela tá realmente querendo se jogar pra cima do cara? E aí eles começam a ter uma relação amorosa lindíssima, muito poética. E toda ela permeada pela música, né? Tudo isso envolvendo o processo que está se iniciando do julgamento dele, né? Ele vai ser levado a júri popular, ele pode ser condenado à morte pela cadeira elétrica, porque, né?
o que ele fez não foi tão levinho assim. Enquanto isso, ele tá balançado entre duas identidades, balançado entre duas pessoas, entre duas abordagens, né? A linha de defesa da advogada dele falando em dissociação, né? Uma coisa meio fragmentado, não foi ele quem cometeu aquilo, foi uma outra persona que foi criada pra lidar com os abusos. E ele fica dividido entre abraçar o lado de lidar com as consequências dos próprios atos ou de embarcar nessa jornada insana de um ídolo dos bandidos, de anarquia absoluta. E o filme é todo sobre essa tensão envolvendo a defesa dele e a relação dele com a Lee, né, que é apelido de Harley, que é a nossa Arlequina, né, que já foi Margot Robbie e agora é Lady Gaga. Então, antes de mais nada, Gustavo Azevedo. E aí, Gusta, Coringa Delírio A2. Antes de a gente cair em 8 ou 80s, cair na lógica de internet, eu queria saber de você, assim, com qual expectativa a gente já ia, né? Porque quando foi anunciado, isso lá em 20 ou 21, que o filme seria um musical, que a Lady Gaga seria a Arlequina, a gente já tinha o choque de, mas como é que esse formato vai encaixar com essa história? Como é que isso aqui vai funcionar? Como é que ele vai ser capaz de mesclar essas duas coisas que parecem ser tão radicalmente diferentes? A violência gore mais 18, horrível, inclusive psicológico do primeiro filme, com a fantasia, com a alucinação, já era meio absurdo, né? E deu certo, encaixou, dá pra ver essa amarra entre os dois filmes? Ou talvez ele tenha ido longe demais? Então, eu nunca desacreditei. Eu acho que dá pra fazer tudo com uma premissa, assim. Você tendo uma ideia bem formatada e desenvolver essa ideia, quando você tá disposto a desenvolver uma ideia que por mais que pareça absurda, mas se você se debruça, você faz acontecer, você escreve uma história que vai ser condizente e tudo mais, eu acho que dá pra fazer uma história. Eu nunca desacreditei, de verdade. Eu sempre achei que fosse possível executar e ter um filme bom de Coringa 2, mas eu acho que eu fui muito ingênuo, né? Eu acho que faltou um pouco de honestidade do Todd Phillips, assim, com o espectador, sabe? O filme ficou por muito tempo em projeto e muito tempo em trailer, muito tempo em especulação e tudo mais, e eu acho que o Todd Phillips foi sentindo o público antes de lançar o filme dele, e aí a gente foi ficando com mais perguntas do que respostas, né, durante o processo de... Isso não tem problema, porque, né, um projeto pode ficar trancado a 7 chaves e a gente não saber de nada. Mas dava muito mais a sensação de que ele estava inseguro com o projeto, testando o público pelos releases, assim, do que qualquer outra coisa. Eu senti um Todd Phillips que estava tateando o público para entender para onde o filme dele tinha que ir. Então, quando o filme sai, você sente isso. Você sente que o filme não tem honestidade, o filme não tem uma personalidade, o filme não tem uma coesão interna, um propósito, o filme não tem um público. Então foi um delírio que o Todd Phillips criou na cabeça dele de que esse filme seria possível se ele tivesse o público com ele ali, se ele tivesse todo mundo comprando essa ideia com ele, né? E se o Joker fosse esse personagem possível, né, de cantarolante e encontrasse a Arlequina também cantarolante, e se a gente fosse para um mundo de fantasia? Ele tentou comprar a gente, mas ele não conseguiu, porque é desonesto. Ele nunca coloca o que ele quer de fato na tela, sabe? Ele nunca explica pra gente que tipo de musical esse filme vai ser, ele nunca explica pra gente qual é o tom que a música precisa ter na determinada cena. O filme lança e a gente tem mais pergunta do que resposta. Não que isso seja negativo também, mas são perguntas que vão muito mais pro lado de, cara, esse projeto quer dizer o quê? Sabe, esse projeto fala com quem? Esse projeto é pra quem? Sim, parece que nem pra ele é. Porque uma coisa é, por exemplo, o Lynch falar que não pode falar, a gente não quer estender o assunto sobre o filme porque o filme é a peça, né? É a discussão. Não é esse o ponto. O ponto é que ninguém sabe por que esse filme existe. É muito estranho. Você olha o filme, você não consegue tatear onde que tá o propósito dele. Então, eu fiquei muito triste, porque eu tinha muita esperança. Eu sou um Little Monster, né, de carteirinha, eu gosto muito da Lady Gaga. Vamos falar muito sobre a Lady Gaga aqui, mas eu acho que, assim, o meu overview é esse, sabe? Eu achei um filme desonesto. Eu acho que é um filme que você começa a assistir de um jeito, aí ele te leva pra um lado, aí você fala, não, mas então você vai por aqui, né? Aí ele não vai, aí ele troca, e aí você não compra mais aquela ideia, aí a do passado você não quer mais usar ela, e aí você esquece a história que você tá assistindo, e aí volta, será que tem história? Então,
pra mim é um filme assim que não é honesto, não foi honesto comigo, com o público e principalmente com o Todd Phillips, com o elenco, sabe? Não parece que não tem uma cola ali dentro que junta pra fazer algum sentido. Não sei se é muito pesado isso que eu tô falando, mas é o que eu senti. A gente vai entrar em detalhes, mas o que você fica pensando é assim, né? Se o Joaquin Phoenix abandonou o projeto do Todd Haynes e fechou nesse aqui, você imagina como é que era o projeto do Todd Haynes. Ou então o Joaquin Phoenix tá ficando maluco demais, né? Mas A ideia é dele, na minha vez eu vou, né? A ideia do filme é do Joaquin Phoenix. Ele sonhou, ligou pro Todd Phillips e falou, olha, eu tenho uma ideia para lá. E o Todd Phillips falou, vamos, bora. Nossa, o Todd Phillips não tem uma ideia original nessa vida. Exatamente, né? Como que um cara foi desse um vira sonho. diretor? Foi um sonho do Joaquin Phoenix. Lucas, e aí? Coringa Delíria 2. A sua expectativa eu já sei que era baixa. Mas, pelo visto, foi mais baixa do que a sua expectativa baixa, né? Cara, pior que nem era tão baixa assim nesse. Eu fui com a expectativa mais baixa pra ver o primeiro, pra falar a verdade. Que quando lançou o primeiro, era aquela coisa, né, de... Acho que eles estavam começando, né, a querer explorar esses outros personagens, fazer os filmes isolados. E a gente ainda não sabia o que esperar. A gente tava muito saindo daqueles universos conectados e tudo mais. E eu fui ver meio assim, tá, filme do vilão do Batman, sem o Batman. Talvez da nossa geração, o Coringa seja o vilão mais icônico, assim, da cultura pop. Muito por conta do filme lá com Heath Ledger. E assim, o cerne do vilão é que ele é um lunático e ele mata e assassina as pessoas e faz tudo que ele faz por fazer. Ele não tem sempre quero conquistar, quero dinheiro. Não, ele é maluco. Ele, né, aquela coisa de ver o circo pegar fogo e tudo mais. Então isso deixa o vilão muito interessante, muito imprevisível. E aí, o que me preocupava quando foram lançar esse primeiro filme era eles vão tentar heroificar esse cara de alguma maneira. Eles vão sustentar um filme sozinho, eles vão tentar gerar uma certa identificação que não sei se vai ser legal. Mas eu adoro o primeiro filme. Então eu fui com essa expectativa baixíssima, assim, só pra ver de qual que ia ser mesmo. E eu acabei adorando o primeiro filme. Se você juntar ali Rei da Comédia e Taxi Driver, a gente tá cansado de saber que basicamente Coringa é a união desses dois filmes do Scorsese. Mas continua sendo muito bom. Não é porque ele é quase um plágio que ele é ruim. Ele não é quase um plágio, né? Ele é um plágio. O filme é um plágio. Não chega a ser não. Mas é isso. Mas eu acho que funciona ainda. O primeiro filme eu gosto muito, vi ele várias vezes. E eu acho que tem muita coisa interessante ali, principalmente como eles usam a fotografia e toda a estética do filme ali com o vilão pra ir construindo ele até o final do filme. E primeiro que esse segundo filme, eu desde o começo eu achei ele desnecessário. Eu acho que o ele consegue fechar assim, daquele jeito. Ele podia ser só aquele filme isolado. A história, eu acho que não tinha nem pano, assim, não precisava expandir aquela história, sabe? Mas aí já entrou Lady Gaga, eu gostei da edição dela como Arlequina quando divulgaram, mas eu não tava com a expectativa muito alta até sair o trailer. Eu gostei muito dos trailers que saíram. Os trailers... E aí eu tô com gusta, porque chama eles Complexo vendem de Esquadrão outro filme. Suicida, isso aí. Exato. Eu ia falar. Eles vendem... E é sempre a Arlequina no meio, né, coitada? Coitada. Mas a Margot Robbie é melhor. Mas enfim, vamos. Sim. Eles vendem outro filme completamente diferente no trailer. Então, quando começou a sair o trailer, eu falei, cara, visualmente parece que vai funcionar, parece que os dois estão bem e tal. Então, eu fui com a expectativa, assim, meio que sem saber o que esperar. Fala que é um musical, depois já fala que não é um musical, que tem uma relação com a música e tudo. Então, a gente já tava vendo essa divulgação meio perdida, né? Meio do Todd Phillips meio com vergonha do filme ser um musical, anunciando que ia ser um musical, depois com vergonha. Muito do que o Gusta falou dele ir sentindo o público, né? E vendo que os fãs do primeiro filme não estavam curtindo essa ideia de musical e ele tentar desconversar. Então eu fui meio que com a expectativa assim, cara, tá, vamos só ver. O que eles vão conseguir espremer disso daí? Porque eu tava gostando das coisas que estavam saindo, mas já tava vendo que tava tendo alguns problemas ali por trás. E, cara, eu terminei o filme e eu fiquei, assim, perplexo. Eu não conseguia falar. Cara, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. E é engraçado, porque eu comecei falando dessa questão aí até agora. É engraçado que eu comecei falando dessa coisa dele imitar muito o Scorsese no primeiro filme. E no filme que ele copia o Scorsese, eu acho um filme muito melhor. Quando ele não é autoral, quando ele não é original, ele faz um filme muito melhor. E quando ele tenta ser original nesse aqui, o filme não funciona, cara. É um filme muito desconjuntado. E você não entende por que ele é um musical. É muito jogado. As cenas musicais, as músicas são muito jogadas. Elas não acompanham a história, parece que sai do tom do filme. Nada que acontece parece que leva a trama pra frente. Eu fui dando várias chances. Sabe aquele filme que você vai dando as chances pra ele? Fala, tá, sim. Até aqui, ok. Vamos ver até ali. Aí você vai dando uma chance, você vai dando outra chance. Chegou na cena do sapateado, foi aonde eu já me larguei mão.
Ali eu falei... né? Não, ali eu falei, não dá mais, eu já vi que essas... Cara, porque assim, simplesmente entregando aqui já pro pessoal, as cenas musicais não agregam em nada e são, sabe, não leva a história pra frente. Não é nem que elas são ruins, não, porque tem algumas cenas musicais boas, mas você não sente que ela agrega um filme. Por que isso foi trazido de novo pra cá? A gente vai trazer uma coisa nova aqui nessa sequência. Vamos trazer a música, vamos tornar ele um musical. E você não entende pra que isso é feito. A impressão que eu tenho é que isso não agregou a trama, não leva nada pra frente. Apesar de ter cenas boas, o diretor parece que não sabe usar, não sabe encaixar isso no filme. E aí fica um filme todo... Pra mim, a única coisa boa que tem aqui, você vê que os atores estão indo bem. Eu gosto da Lady Gaga aqui no filme, no que é dado pra ela, mas eu também sinto que o Todd Phillips deixou ela assim... completamente de escanteio. A personagem dela tem, assim, uma camada, não é nem duas. E as coisas que a gente vai descobrindo sobre a personagem, ele não dá nem tempo de tela direito pra ela, pra gente descobrir. Quando a gente vai ter uma reviravolta sobre a personagem, a gente descobre porque uma outra personagem chega e conta pro Coringa. Tipo assim, explicando, fala, olha, ela falou isso pra você, na verdade é isso. Cara, mostra a personagem, mostra ela vivendo ali fora do que a gente viu, dá mais tempo de tela pra ela, constrói a personagem. Não, nem isso você faz. Você insere uma personagem nova, você chama a Lady Gaga, você faz todo um away pra trazer música pra ela cantar, e aí você não deixa a personagem participar do filme. Então, assim... De novo, a personagem que ele traz parece que não acrescenta muita coisa no filme. O Arthur Fleck parece que não vai pra lugar nenhum. O filme fica dando volta. E assim, eu gosto de algumas ideias aqui do filme. Só que é tudo muito mal executado. Pra mim, a única coisa que funciona, que eu tava falando aqui das atuações são boas e tudo mais, continuo gostando muito da fotografia. Eu acho a fotografia desse filme linda, assim, mas até na trilha sonora eu acho que ele peca muito aqui, que eu gosto muito da trilha sonora do primeiro, e acho que ele encaixa muito bem, assim, as músicas no primeiro. Aqui tem um momento que ele coloca uma música que a música vai acabando e vai virando um outro tom, assim, mais sombrio, que não encaixa uma coisa na outra. Os momentos musicais ali, muitos deles são jogados, assim, começam do nada, um personagem tá conversando, o outro começa a cantar, e assim, parece que... Desafinado. Tipo assim, sabe, não é um musical e você tem a Lady Gaga e você escolhe deixar eles cantando desafinado. Gusta, você gosta dos Miseráveis com Russell Crowe cantando, Gusta? Não, mas veja que nos Miseráveis as músicas, a história vai pra frente com a música. Ele tá lá puxando o navio. Não pode reclamar de desafinação, amigo. O Russell Crowe tá lá. Esse é o problema. Mas eles fizeram a Lady Gaga desafinar. Ele propositalmente, tem vários momentinhos ali. Você sabe. Eu gosto de algumas ideias, só pra fechar aqui, a gente passar pro Luiz. Eu gosto de algumas ideias do filme, mas... Por exemplo, o Todd Phillips, claramente, ele tá desconstruindo muita coisa que ele construiu no primeiro. Ele tá meio que... Falando, ó, seus incel, babaca, vocês gostaram muito do primeiro filme, vocês ficaram idolatrando toda essa questão aqui, vocês entenderam tudo errado. Então agora eu vou mostrar pra vocês que não era isso. É o Tropa de Elite 2, né? Eu vou mostrar pra vocês que não era sobre isso. Eu vou refazer tudo aqui pra ver se vocês entendem. E essa é a consequência que o personagem que vocês tanto gostam, olha onde tudo que ele fez no primeiro filme vai levar ele nesse segundo. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dele tentar fazer isso, dele querer fazer isso. Mas, cara, ele não sabe como fazer isso. Ele não consegue desenvolver esse personagem. O personagem parece que o Coringa fica andando em círculos aqui nesse filme. O Joaquin Phoenix tem um momento bom aqui, que o personagem tem presença mesmo, assim. Eu sinto isso em uma cena lá no tribunal, que inclusive é a cena do amigo dele, Anão, que eu acho ele ótimo nesse filme. É pra mim a melhor cena do filme ali. E, cara, e é isso. Depois disso, o personagem vai sofrendo, vai passando por um monte de coisa. Gosto do final do personagem também. Mas, de novo, também não acho que é bem encaixado no filme. E eu não sinto que a trama vai pra frente. Pra mim, o maior problema é esse. Chegou no meio do filme, eu já tava assim, cara, eu já tentei dar um monte de chance pra esse filme, porque eu não tô entendendo onde que ele quer chegar com essas cenas musicais que ele tá jogando aqui do nada. Os dois personagens que eram pra ser o par romântico principal aqui, parece que eles nunca estão juntos, nunca tem tempo suficiente juntos de tela. Eles não conseguem fazer nada junto na trama, sabe? Parece que as coisas não vão pra frente. De repente, eu tô num filme de tribunal, com o Coringa se defendendo, sendo o seu próprio advogado. Ah, cara, pelo amor de Deus, não. Aí eu... E assim... Mas isso é suco de Gotham, né? Que você lembra que você tá em Gotham City. Quando ele faz essa estripulia, aí você lembra. O filme às vezes lembra que tá em Gotham. Ele quer ser tão verossímil, aí ele esquece de Gotham. Aí de repente vai ele pro tribunal e você... Ó, é Gotham City aí, ó. E até, só pra fechar essa questão do filme não ir pra frente... Cara, tem um momento do filme que acontece uma coisa, né? O filme tá indo na mesma toada, não desenvolve, de repente acontece uma coisa lá, tem uma explosão. Não precisamos contar necessariamente o que, mas tem uma explosão. Acontece um negócio, o personagem sai de onde ele tava, e aí ele volta. Ele simplesmente tem 5 minutos e ele volta pra onde ele tava. Ele não sai do ponto A e chega no ponto B nunca.
Ele sai do ponto A, no meio do caminho ele volta pro ponto A de novo. Cara, pra quê? Que filme... Não. Oh, meu Deus. Eu adoro gravar esses episódios de filme que o Lucas não gosta. Porque, tipo assim, tem 25 minutos de bruto. Ou eu não abri a boca ainda, porque o Lucas tá tão puto, tá soltando aí. Ai, ai. Gente, eu não odiei esse filme. Eu acho, mas aí o que eu acho que você vai ficar bravo comigo não é nem por causa dele. É porque eu acho o primeiro... Eu acho o segundo... também. O que me lembrou muito, você até já falou Fiquei triste porque você falou, mas era meio óbvio mesmo, você tem razão. Esse filme me lembra 3 filmes em particular. Ó, já começar o discurso com as referências, né? Esse filme me lembra o Tropa de Elite, vou entrar na linha também. Esse filme me lembra o Sonic, live action, e ele me lembra o Matrix Resurrections. Por que esse filme me lembra o Tropa de Elite? Atenção nas referências, gente. Não, eu tô doido Só coisa pro Sonic. boa. Deixa por último. Por que esse filme me lembra o Tropa de Elite? Porque o Tropa de Elite tem uma visão muito escrota do Padilha sobre como lidar com a história que ele estava contando, que faz com que o filme adquira interpretações erradas porque ele é mal dirigido, então o filme não deixa a margem que o filme precisa deixar para você entender que o Bop é parte de uma engrenagem errada na história, e não que o Bop é o herói da história. Esse é o principal problema do primeiro Tropa de Elite, porque o diretor não tem cacife pra lidar com a história do jeito que o Scorsese tem. Você nunca assiste um filme dos bandidos do Scorsese e sai de lá achando que os bandidos do Scorsese estão certos, e que aquele é o jeito certo de viver. Não, que aquele é o jeito certo de viver, que aquilo que o cara não vai ter consequência e tu e pronto, não sei o quê. Você sempre vê o Scorsese contar histórias de bandidos de forma muito carismática e deixando muito claro, pelo menos pra mim, deixando muito claro que o diretor não está passando a mão na cabeça dos seus protagonistas. Ele tá contando a história porque é um ângulo interessante de contar a história de vilões, e é isso. E o Scorsese é um mestre em fazer isso, em contar... Ele conta o Lobo de Wall Street, você dá risada com o Lobo de Wall Street, mas se você tiver um mínimo de sensatez, você nunca vai falar assim, não, o Jordan é um espelho pra mim, esse cara é foda, eu queria viver a vida dele. Se você tiver um mínimo de noção, você não vai fazer isso. Então me lembra o Tropa de Elite por causa disso, porque o Padilha faz aquela cagada no primeiro filme, e aí depois ele fica, opa, peraí, mas parece que eu incitei a turba ultraconservadora proto-fascista do Brasil? Não, gente, calma aí, não é isso não. O problema da segurança no Brasil são... os políticos, é o sistema, é o não sei o que, vou vir me justificar de forma mequetrefe pra fazer aqui. Acho que eu não preciso nem dizer qual é o paralelo entre esses dois filmes, né? O Coringa é um enorme filme de incel, e o Todd Phillips faz um enorme filme de incel, porque o Todd Phillips é um péssimo diretor, que não tem metade da capacidade do Scorsese pra conduzir uma história de incel de forma apropriada, e aí o filme tem uma repercussão errada, e ele, ups, nossa, mas parece que eu não queria isso, parece que não era essa a minha intenção. E aí ele faz um segundo filme de pedido de desculpas, propositalmente anticlimático, pra tentar falar assim, olha, não era bem isso que eu queria dizer. Por que parece Matrix Resurrections? Porque tem coisa ali, tem ideia boa a ser apresentada ali, tem conceito bom, tem expectativa boa. Eu acho que a ideia de passar do gênero mais incel de todos pro gênero mais associado a mulheres LGBT de todos, ela é uma boa ideia nesse conceito do filme pedido de desculpa, sabe? Se tiver um diretor, o filme não tem. É assim, você falou do drama de tribunal, o Todd Phillips é pior do que o Aaron Sorkin dirigindo. E a gente já devia ter sabido isso no primeiro, mas as referências dele eram tão boas com relação ao Taxi Driver e com relação ao Rei da Comédia, que isso fica mascarado. Mas eu acho o primeiro muito bem dirigido. Passa, sabe? O primeiro é uma cópia do Scorsese, mano. Se você tá plagiando, você põe... Mas ele faz bem, cara. Ele pega o projeto e ele faz bem. Se você põe o papel em cima da tela e começa a desenhar com seu lápis em cima da tela, você vai desenhar direito. Mas considerando que o primeiro filme entrega mais, porque o primeiro filme ele é climático, ele valoriza o clímax. O primeiro, você sai do primeiro filme extasiado. Aqui ele faz um anticlímax de propósito. E ele me lembra o Matrix Resurrections por causa disso, porque a ideia é boa. Porque o tapa na cara das Wachowski, da Lana no caso, né, no primeiro filme, no Resurrections, ele já tá muito claro. É tipo assim, eu tô sendo forçado a fazer isso aqui, porque eles iam tirar a franquia da minha mão, então eu vou fazer, mas eu vou dar um tapa na cara do estúdio aqui e eu vou falar pra todo mundo, eu tô sendo forçado a fazer, a Warner é a vilã do filme, vocês querem que eu recicle a minha história, mas eu vou reciclar a minha história do meu jeito.
Matrix Resurrection também é um filme que hesita, a gente já discutiu ele, tem episódio e tal. E por que ele me lembra o Sonic? Vamos lá. Vocês lembram que mudaram o Sonic porque saiu um trailer sim. e o Sonic tava uma bosta? Lembro. O Sonic tava feio. eu já e deveria aí a ter galera lembrado disso. cagou no pau em cima do Sonic feio. E aí fizeram todo mundo mudar o Sonic pro Sonic ficar mais ao agrado do público. Cinema não é isso, mano. Não é isso. Banca suas ideias. Seja artista, banca suas ideias, vai até o fim. E o foda do Sonic Todd tava Phillips muito aqui é que ele não banca a ideia. Eu acho que nós três estamos na mesma página aqui. Ele não banca a porra da ideia. Ele vai com a ideia até a metade do caminho. Ele não quer desagradar 100% quem curtiu o primeiro filme. Ele não quer desagradar 100% quem não curtiu o primeiro filme. E ele fica no meio do caminho. E ele não consegue explorar a história porque ele é ruim, sabe? Então, assim, tudo isso que eu tô dizendo de um ponto de vista de alguém que não odiou o filme. Eu achei o filme... mediano, ok. Eu acho que ele apresenta boas propostas, eu acho que ele apresenta algumas boas peças, mas, sabe, eu já esperava muito pouco, porque eu já sabia que continuar um trabalho ia ser muito difícil pro Todd Phillips, porque o Todd Phillips plagiou o primeiro trabalho dele. Então, assim, eu já esperava muito pouco de originalidade dali. Eu até acho que ele entrega mais do que eu esperava, porque ele consegue entregar algumas boas coisas. Eu acho que eu estou satisfeito por conta disso, porque tem algumas boas coisas. Eu acho que tem uma boa cena musical, até duas boas cenas musicais. Eu gosto muito daquela que ele tá cantando e ele bate a cabeça do cara. Tipo assim, ela acaba e ele bate a cabeça do cara no tribunal. Eu acho boa aquela cena. Sabe, eu acho boa aquela peça, né, aquela parte do espetáculo. Mas eu tenho análises muito parecidas com o Lucas, com relação à falta de fluidez, à falta de encaixe dos musicais na história, como o tribunal é tosco, mas eu gosto de ele querer abraçar o anticlímax. Eu só acho que ele não abraça o anticlímax direito. Eu acho que é um anticlímax que te desconecta da coisa, sabe? E aí você fica meio... Só que eu não tive uma análise pavorosa do filme, eu tive uma análise mediana, porque eu também tinha uma análise mediana do primeiro, entende? E eu acho que o filme vai frustrar muito pessoas como o Lucas, que gostou muito do primeiro, não é? E você não tem muita sensação, Lucas, que o cara meio que quis te frustrar de propósito, sabe? Ele quis desfazer o que tinha de bom no primeiro filme dele, porque ele ficou com medo da receptividade do público. Eu tenho essa sensação, então nesse sentido eu concordo com o Gusta sobre desonestidade. Mas eu achava que o filme fosse ser pior do que ele foi. Entende? Eu acho que no fim das contas era isso que eu tava pensando. Assim. Eu tenho uma impressão de que esse desencaixe ele acontece muito... Porque assim, a gente vai assistir um filme que ele é um musical. Então a gente mudou de gênero. Porque se você fosse assistir uma continuação de Coringa... Coringa 2. Aí eles não anunciam a Lady Gaga, colocam uma outra história soturna em Gotham City e tudo mais. Você já ia entrar... com a mesma expectativa do primeiro. Então você já tá acostumado com aquele tipo de filme. Você já viu um, você já só vai ver o dois. Aqui ele mudou o gênero do filme. Então você vai sentar na cadeirinha do cinema e estou aberto a novidades. Você já tá aberto a uma nova proposta de filme, a uma nova roupagem de filme. Aí ele começa com uma animação, explicando por que ele vai fazer um musical, né? O filme começa todo brincalhão, com uma animaçãozinha do Coringa, a sombra do Coringa tá seguindo ele, para fazer uma metáfora, né? Ele tem duas personalidades, o Fleck e o Joker, então ele tá brincando com essa... E é bom lembrar que é de... Looney Tunes, né? Looney Tunes é, tipo assim, se for traduzir literalmente, é ver uma expressão pra maluco, né? Já tô fazendo o filme do maluco e tal. Eu tô fazendo o filme do meu maluco aqui, e aí ele, ele começa ali, só pra explicar, tá nos 5 primeiros minutos do filme, então ele começa explicando que quando o Arthur Fleck matou o apresentador do talk show lá no final do primeiro filme, ele foi impactado por aquilo que ele fez e também pela música que estava tocando no palco. Então é como se ele associasse a figura do Coringa com a imagética que a música do palco traz para ele, essa alucinação que vai permear as decisões dele. E aí como o Coringa e o Arthur Fleck vão dividir a personalidade dentro desse grande delírio que é ficar ouvindo músicas dentro da sua cabeça, que se repetem, que vozes e risadas, e aí vem tudo isso. Esses 5 primeiros minutos foram muito assim, meu Deus, que legal, que divertido, ele vai relacionar a música com o palco, com não sei o que lá. Aí, de repente, ele traz uma outra cena musical
que é uma cena musical extremamente dentro da trama. É a Lady Gaga lá no canto, saindo a voz dela em um coral, e aí a voz vai chegando perto, e tá tudo... Como é que é o nome disso, gente? Tá alterando a diegese, né? Tá saindo. Diegese, deixando de ser não diegético. e virando diegético. Exato, então ele tá pegando a música e trazendo pra dentro do filme, né? Mas chega um terceiro momento em que ele sobe o instrumental pra fora do que seria a realidade do filme, e aí a música entra pro filme. Então você tem 3 camadas de musical nos primeiros 15 minutos de filme. Então você não entende que musical que é aquele. Você não sabe se o filme quer cantar as músicas dentro do filme, se as músicas vão ser como se fosse na realidade. Você não sabe se as músicas vão subir a orquestra e aí a voz falsa vai entrar, ou se vai ser nas animações e nos delírios. Você nunca entende onde a música tá. E aí vem porque você pode ficar justificando, né? Ah, mas é porque ele é doido. Não, gente, se você for justificar... É porque é um tropo você fácil, né? Aí é doido. Não, se você for justificar assim, aí fica difícil. Daí beleza. Aí o gênero eu já não tinha entendido nesses primeiros 20 minutos. Depois, você volta e tenta resgatar a história. Quando você começa os 20 primeiros minutos de filme, você não entende o que é que o filme está querendo te dizer. Você não se criou um antagonismo, não se criou uma química, não tem química romântica, afetiva, sexual entre os dois personagens. Você não quer ver aqueles dois personagens juntos. Você se interessa pela tortura que o Coringa está sofrendo de um lado, e você está curioso para saber o que a Lady Gaga vai entregar enquanto cantora. E não como atriz, porque no fim das acaba contas a suspensão de descrença, né? ela não tem nenhuma personagem pra ela ter que lidar, entendeu? Porque ficou tão caricato, eu concordo muito com o Lucas dela ter só uma camada e ela é muito meia camada. Sabe aquelas mantas de mercado que é tipo assim, um por um, que não dá pra você... Ela tem só um papel filme, né? Ou você cobre, tipo assim, o tronco, ou você cobre o pé. E, tipo assim, não dava pra Lady Gaga ser tudo. Não dava pra Lady Gaga ser atriz e cantora nesse filme. Não teve espaço. Ela não consegue ter espaço. Gente, eu prefiro 10 vezes Casa Gucci do que a Lady Gaga aqui. Em Casa Gucci eu sinto que a Lady Gaga tem muito mais espaço pra atuação, nesse sentido de temos uma personagem nova pra ela, temos algo novo a apresentar, temos uma nova faceta da Lady Gaga que ela pode explorar. Aqui eu sinto que ela tá a Lady Gaga, sabe? Se você trocasse o Coringa pelo Elton John, ia ser a mesma Lady Gaga. Não ia fazer diferença nenhuma, sabe? Tem uns números musicais ali que ela no palco. Eu acompanho a Lady Gaga há anos. Eu lembro que a gente a mesma Lady Gaga. Eu acho que foi até o Lucas que trouxe. Não sei, na verdade, não sei se foi o Lucas ou o Augusta, mas alguém trouxe, e eu acho que ficou em on. Vou até procurar no outro episódio depois. Que notícia de última hora: Coringa 2 vai ter 14 músicas muito conhecidas. E eu já bufei na hora, assim. Você lembra? Eu já bufei na hora, assim, porque eu falei, gente, isso é uma merda. E isso é uma merda no filme. É uma merda. Toca Dead's Entertainment 4 vezes, sabe? E em contextos absurdamente diferentes, mas toca Dead's Entertainment 4 vezes. Toca Close to You, toca, sabe, Mamas and the Papas, toca Frank Sinatra. Gente, Close tipo assim, to You do nada lá. Sabe, é uma coisa assim, sabe A Covardia? O filme que... ele quer ser musical, mas ele não se banca, ele não traz... O Todd Phillips não consegue trazer originalidade nem pra contratar alguém pra escrever uma música pra ele, sabe? Ele é tão... E é por isso que eu fico puto, sabe? Porque ele comprou a banca de plagiador nesse segundo filme. É isso que me irrita. Ao invés de ele quebrar a banca de plagiador, ele comprou. É assim, eu vou escorar o meu musical em músicas de outros musicais, que todo mundo já conhece. Às vezes vai ser uma alucinação, mas às vezes vai ser um sonho. Tem literalmente aquele corte ridículo. A primeira música que o Joaquin Phoenix canta, ele canta e tá divertida a cena e tá impactante. É a música que define o tom do filme. É quando ele tá vendo TV e ele começa a cantar pela primeira vez, que ele acabou de conhecer ela. Aquilo define como você vai ser obrigado a tratar as músicas durante todo o resto do filme. E tem aquele corte brusco que tava tudo na cabeça dele, sabe? Que você já fica assim, então beleza, então nada dessa cena já não valeu nada. Então é o tom do musical que eu vou ter que aguentar aqui, é que é musical quando você tiver afim. Ele não é quando você não tiver afim. Então é um cara que quer ser musical só pra chocar. Ele quer ser musical única e exclusivamente pra tirar a pecha de filme de incel. É só pra isso que ele quer ser musical. Ele não gosta de musicais. Ele não confia no gênero. Ele não quer que o gênero vá pra frente. Ele tá tratando o musical aqui dentro do próprio filme como uma piada.
E até que porque na última cena, quando ela tá começando a cantar, ele manda ela parar de cantar. Então, tipo assim, é aquela coisa que o musical é a ilusão, e ele abraçar o musical significa ele abraçar a alucinação, é ele abraçar o lado negativo dele. E o filme quer ser anticlimático pra te dizer que eu não vou abraçar o lado negativo, eu não vou te dar o entretenimento. Olha como a proposta é legal. Ter o anticlímax que tem no júri, quer dizer, é o tapa na cara de dizer... É o mesmo final, em termos de proposta, do Batman do Matt Reeves. É o mesmo final. Sim, você tá vindo aqui pelo entretenimento errado. Você tá enxergando esse personagem de forma errada. Olha a diferença que faz você ter um bom diretor fazendo a proposta e você ter um diretor mequetrefe fazendo a proposta. Porque o Batman descendo do altar dele pra ir ajudar a galera é muito melhor do que ele pegar um banquinho e começar a chorar na frente do júri. Sabe? Tem muito mais razão de... Cara, mas tá certo, o entretenimento é errado, eu não deveria estar torcendo por isso, sabe? O que eu estou vendo aqui em tela é muito melhor, simbolicamente e visualmente, do que o entretenimento que eu achei que eu queria. A crítica social foda, né? O Matt Reeves faz direito. E é uma das cenas mais lindas do filme, né? É ele descendo, planão aberto, e tem a luz embaixo. É maravilhosa a cena. Aqui é a cena mais sem cor do filme. É a cena mais sem graça do filme. É tipo assim, a moral da sua história não tem graça. Você não sabe interpretar ela. E aí você fica, né? Tá, mas aí o Gusto acho que tanto o Gusto quanto o Lucas falaram isso. Então o que você quer dizer? Então você é tão ruim que a moral da história, o que você quer apresentar como moral da história não é bom o suficiente pra me engajar? Sabe? É isso que me incomoda. Lá no Matrix Resurrections, que o Lucas também não gosta, você pega o final deles, que é a coisa mais clichê da face da Terra, que é o amor. E o amor é muito mais legal do que o final desse filme aqui. Então a moral da história desse filme aqui não vale nada. Nem você acredita na moral da história do seu próprio filme, então você tá indo pra onde? Então eu tô falando que eu não odiei porque eu gosto da decisão de querer virar a página. Assim como eu gosto da decisão de querer virar a página do Padilha, ou como eu gosto da decisão de querer virar a página da Lana Wachowski. Em Sonic 2. Ah, tá. Mas o Sonic é mais do trailer. Eu não vi Sonic, eu não posso falar sobre a lição de moral de Sonic. Mas a lição de moral de Sonic deve ser tipo, vá mais devagar, calma, respeito no trânsito. Então, eu acho que tem coisas boas que estão ali, mas que se tivesse um diretor, elas funcionariam. Como não tem um diretor, elas ficam meio, aquém, assim, né? Eu acho que é medíocre. Eu entendo quem tá odiando, mas eu acho medíocre, assim. Cara, eu acho que é um amontoado de boas ideias, assim, o que você tá falando, assim, do anticlímax, da proposta do filme, eu acho que são boas. Quando você tá ali no meio do filme, você entende pra que caminho que ele vai, você fala, cara... É uma ótima decisão fazer Podia isso. ter Só virado faz alguma direito. coisa, né? Em primeiro lugar, a gente precisava saber qual é a história desse filme. Até agora eu tô tentando entender, porque eu não sei se ele tinha vários objetivos, né? Ele tinha o objetivo de contar a história do Coringa na cadeia, e ele tinha o objetivo de contar a história do casal, né? Desse romantismo ali dos dois. E eu acho que nenhuma das histórias cumpre o papel, né? Eu acho que ele não foca Até quando eles transam é uma merda, né? Porque, tipo assim, Nossa, o fato de serem dois malucos deveria fazer com que a coisa fosse mais pegada, que você sentisse mais aquilo, né? E não, é frio. Mas é porque você não entende. Né? Você não entende a cena. Eu acho que o problema também é na montagem. Você não entende direito o que é que tá acontecendo. E não é nem no sentido de, eles são doidos. Não, gente. É tipo assim, você não consegue entender o porquê que aquelas cenas estão acontecendo naquele momento narrativamente, sabe? Tipo, o fogo no piano. Que é a primeira coisa what the fuck que acontece no filme, assim. Eu fico... Sério? Sério que vocês não conseguiram bolar outra coisa pra poder pôr fogo aqui? Que vocês tiveram que fazer isso. Ela levantando, acendendo um isqueiro, porque todo mundo fuma, os doidos, tudo pode fumar com isqueiro na mão. E aí você coloca um isqueiro na mão da Lady Gaga, aí ela coloca fogo no piano também, que é muito a carinha dela, né, fazer isso. Tipo assim, eu achei muito metalinguagem barata com a própria persona da Lady Gaga, sabe? Eu achei muito barato isso, eu achei muito chato, porque quem conhece a persona da Lady Gaga sabe que aquilo ali é ela, não é a Arlequina.
Entendeu? Então é uma coisa assim que confia demais na proposta pop do filme, no que o espectador está disposto a interpretar para além do que ele tem de contar a história, e aí vão ficando pedaços vazios que não se encaixam. Eu não entendi o que ele quis contar nesse filme, assim, não dá para entender. Assim, dá para entender, eu tô querendo problematizar, assim, sabe? No sentido de, ele consegue contar o que ele, no fim das contas, tá querendo contar, porque... Mas sabe o que eu acho que você quer dizer com não dá pra entender, amigo? É porque não dá pra entender qual é a vantagem que ele tira no anticlímax que ele tem. Entende? É só isso que me incomoda. Porque eu entendo a ideia de não vender o entretenimento. Eu acabei de dizer que ela é super boa no Batman do Matt Reeves. Não vender o entretenimento. Não dê ao público o que ele quer, porque o que o público quer é moralmente errado. É um jeito muito legal de se pegar se você fizer direito. Só que pro Arthur não tem vantagem. Entende? O Arthur não ganha nada com isso. Eu não tô nem falando do relacionamento amoroso, mas assim, ele não ganha visualmente redução de pena, ele não ganha paz de espírito, ele não ganha conforto na prisão, ele não ganha nada em tomar essa decisão. Então assim, não existe vantagem nem pra consciência dele, se é que ela existe, em ele abnegar o lado coringa dele. Então, e é aí que fica usar o termo que você usou, metalinguagem barata. Porque aí a única vantagem que existe é dar o tapa na cara do incel que é apaixonado no primeiro filme. Não é suficiente, tem que ter uma vantagem pra ele que seja a consciência dele, só. Tem que ter uma vantagem pra ele no fim das contas, sabe? Ele tem que mostrar que de algum jeito ele tem que interpretar que tomou uma boa decisão. Isso não acontece, hora nenhuma. Então a moral do filme não vale a pena, né? E você... Tá, mas e aí? Aí você sai do cinema com aquela impressão meio... né? E acaba um musicalzão com a música, com a Lady Gaga cantando uma música que ela já cantou durante o filme, enquanto tá passando os créditos, assim... Não, tá, nossa. Sério? Cara, a gente tava falando do Todd Phillips como diretor aqui, né? E assim, eu acho o primeiro filme muito bem dirigido, mas apesar dele usar argumentos de outras pessoas, de outra pessoa, né? Mas ele... De outras mas aqui no pessoas. 2, eu fiquei me questionando o seguinte, eu acho que ele tem um ótimo diretor de fotografia. Eu não acho que ele é um bom diretor, eu acho que ele, na verdade, ele tem um ótimo diretor de fotografia, porque é a única coisa que salva aqui nesse filme pra mim, além das atuações, é a fotografia que, assim, só que até isso consegue perder seu valor ao longo do filme, porque as cenas mais bonitas estão tudo acontecendo na cabeça dele, e assim, o Luiz citou a cena do tribunal, que ele bate a cabeça do cara, né, termina com ele dando um tiro na cabeça. Cara, a hora que fecha a câmera nele, assim, Nossa, meia luz, com a arma, nossa, aquela cena ficou linda, ficou muito impactante, assim. Só que aí não tem peso na narrativa. Aí corta pra... Nossa, eu vou puxar um filme agora. É o Último Crepúsculo, sabe? Que... não lembro nem o nome. Na imaginação Que, assim, da menina. Começa a isso. comer o pipoco ali, vampiro e lobisomem pra cima, e rasga vampiro no meio. Tava tudo na visão da menina. Aí termina todo mundo assim, não vamos brigar, gente. Paz. Cara, e assim, tudo que tem de bom visualmente aqui, não acontece no filme. Não tem peso pros personagens, não leva a trama pra frente. Então até isso vai perdendo, vai dando um ranço, assim, ao longo do... Fala, nossa, eu acabei de ver uma cena tão boa e não era nada, não vai agregar em nada aqui. E as cenas em que eles estão juntos e que são as cenas musicais e que se passam na cabeça dele, o filme ele é vendido como, ó, dessa vez nós vamos ter aqui a Arlequina junto, vamos ver o que esses dois personagens vão fazer juntos, vou tocar o terror, altas confusões. Altas loucuras. Cara, e assim, as únicas cenas que você tem junto, ou eles estão conversando no manicômio lá, ou eles estão dançando. Tipo, é isso? Você vai fazer um filme de dois vilões dançando? Eles não vão fazer nada mais além disso? É só sapateado só que eles fazem? Ele realmente tá com uma força no ódio no sapateado. Mas eu ficaria... cara. Eu odiaria um vilão sapateando no andar de cima do meu prédio também. Eu entendo a vilania. É o vilão da vida real, né? Mas, gente, sabe... Eu acho que o sapateado foi a pior coisa que ele fez. Das 6 homicídios... Foi a pior. Tirando aquele momento, né, que você já sabia o tempo todo que ele tinha matado a mãe dele e tudo mais. Aí chega aquele momento no tribunal que deveria ser a fala mais impactante dele e a gente já sabe há 1 hora atrás. Aí você fica assim...
Uma coisa que eu fiquei prestando muita atenção na história do filme, assim, os problemas de roteiro, principalmente, na minha cabeça não funciona porque ele se remete muito ao filme anterior. Ele não consegue ser um filme libertador, né? Tanto no gênero, quanto na proposta, e principalmente no texto, porque todas as tensões que acontecem no filme são referentes ao primeiro filme. Então você depende do funcionamento do seu primeiro filme para poder você ficar, né, amassando barro com aquela mesma história. E quer se desligar dele. E é a mesma história, e é a mesma... Tipo assim, a Lady Gaga, ela comenta 3 vezes que viu ele na TV e que gostou dele porque viu na TV, e aí volta o assunto quando tem o plot twist, fala de novo, sabe? Que eu acho que é uma coisa que o Lucas comentou que sentiu falta, né? Tipo assim, não precisa você falar do primeiro filme. Vai lá e mostra a Lady Gaga assistindo televisão. Como que ela tava? Ela tava comendo batata frita? Ou ela tava tomando Coca-Cola? Ou ela tava dançando enquanto assistia? Sabe? Ia mostrar muito mais sobre o personagem do que eles dois conversando e, eu assisti você. Eu também assisti. Aí você como espectador, eu também, eu tava lá no primeiro filme. Gente, pelo amor de Deus, vira um check, assim, né? Tipo assim, a Lady Gaga tá no filme. O Joaquin Phoenix viu que a Lady Gaga tá no filme. Eles vão cantar. Eu tô vendo eles cantando. Que legal! Pronto. Então, assim... Tipo, aí não tem história. Fizeram o filme só pros lanterninhas pulsar as gays do cinema lá em São Paulo. Exato, só pra... exato. E aí tem aquela hora também no tribunal que eles começam a chamar as testemunhas antigas, né? Do primeiro filme. Então aí o Lucas até comentou que foi uma das melhores cenas de atuação do Joaquin Phoenix. Eu acho legal também aquelas cenas do tribunal que ele tá mais enfático, né? Mas no fim das contas é mais uma vez o filme trazendo o primeiro filme de uma forma extremamente monótona. Porque pra você fazer um drama de tribunal, você já tem que ter muita bala na agulha. O filme já não tem segurança, ele já não tem o estofo que a gente precisa pra segurar, né, nossa atenção. Aí você põe eles num tribunal, que já é chato, e aí você coloca uma cena dele repetindo o texto do primeiro filme, repetindo que ele matou a mãe dele. Cara, assim, pra mim é você destruir seu filme no último ato. Não, e sobre a Lady Gaga, sobre a Arlequina, a gente falou aqui que ela não tem camada, que ela não tem espaço. E uma cena pra mim que, assim, deixa isso muito claro. Tem um momento do filme que a advogada chega, spoilers aqui, gente. Tem um momento do filme que a advogada chega e fala, olha, na verdade, ela mentiu pra você. Ela falou que ela te viu, que não sei o quê, que ela se internou aqui de propósito, ela é rica, ela fez pós-psiquiatria, não sei o quê. Cara, precisou de parar uma advogada, ler o texto, pra gente entender por que não seria muito mais impactante, você não daria muito mais camada pro personagem se você mostrasse a vida dela lá fora, ao invés de mostrar ela só quebrando uma televisão. A advogada poderia até ler, né? Mas assim, você poderia ter pistas antes da advogada falar aquilo pra ele, né? Você poderia, parece que não é bem do jeito... Mostra em algum momento do filme, né? Sabe? Ela entrando em casa, conversando com os pais, você vendo onde ela mora, você vendo qual é a vida dela na verdade, e você fala, nossa, ela tá... O que essa mulher tá aprontando? Então, olha como ia ser diferente o impacto e como a gente ia construir mais a personagem, sabe? E aí eles não dão espaço pra ela. Até o que a gente sabe sobre ela é contado por outros personagens, com ela nem estando em cena. E que nem é aprofundado lá na frente. Você não entende por que ela se internou, por que ela gosta dele. Você não entende por que ela gosta dele. Né? O plano dela era ser afinada e chamar a atenção dele pelo... Não, e eu de verdade eu não consigo entender nem por que ela deixa de gostar dele também. Mas é porque ela queria que ele abraçasse o caos. Abraçar o lado anarquista dele. Quando ele não abraça, quando ele cede ao sistema, ele não tem mais valor pra ela. Ela queria botar fogo no mundo. Ela botou fogo no piano, ela queria botar no mundo. A partir do momento que ele não quer mais botar fogo no mundo, ele não tem serventia mais pra ela. Mas assim, ele tá preso, ele tá respondendo no tribunal. Se ele abraça o lado caótico dele lá, meio que ele vai continuar preso. Então meio que não faz sentido dentro da trama, sabe? Eu acho que o argumento dela é de que iam, assim como fizeram, de que iam fazer ele fugir. Alguém estourar uma bomba, ia ter uma rebelião, um negócio assim, sabe? E outra coisa, mostra ela fazendo alguma coisa. Você quer pôr a Arlequina no filme, você quer pôr eu vou pôr a doida agora no filme. Mostra ela sendo doida, mostra ela fazendo alguma coisa, mostra ela arquitetando um plano pra tirar ele de lá. Alguma coisa, sabe? Castiga o personagem, você quer castigar o personagem? Castiga. Faz tudo que você vai fazer com ele, mas coloca ela, então, pra pelo menos ser um personagem que vai ser construído aqui pra gente entender, né, onde ela quer chegar.
Ela faz loucuras, mas ela faz loucuras muito mais ali no mundo da música, nos números musicais, do que nas ações ali de guerrilha, né? Porque ela é uma incitadora do caos também, como o Luiz estava falando. Então eles vão muito menos por esse lado de colocar ela na rua, né? De fazer ela colocar bomba nos lugares, matar gente, sei lá, do que pelo lado de mostrar ela doida na música. Eu acho que eles preferem deixar ela doida nos números musicais, sabe? A única cena que a gente tem, assim, que ela tá mais doidinha é da TV mesmo. Eu acho que também tem um quê, amigo, de Sonic, de medo da reação das pessoas. Porque Sonic, é muito bom ainda trazendo Sonic. Porque quando você... É pra gente fazer piada do Todd Phillips mesmo, que não tem condição. Porque quando você pega... O que é mais legal no lore, né? Vamos falar do lore da DC. Não tô falando que ele tem que respeitar o lore da DC, não. Ele tem autonomia sobre o filme, ele faz o que ele quiser. Mas o que é das coisas mais interessantes entre Coringa e Arlequina no lore da DC? Ele pega uma pessoa completamente classe média alta, estudada e não sei o quê... E ele leva a loucura. A fixação dela faz com que ele leve ela à loucura. Então ele vai mudando esses aspectos. Não sei se por medo de o filme ser encarado como incel de novo, alguma coisa assim, ele tenta meio que fazer o oposto, né? Então fica parecendo que ela tá brincando com a cabeça dele. Ela tá tentando incentivar ele a enlouquecer de vez, né? Pra fazer uma subversão da coisa, pro filme não ser tão misógino como o lore original é, né? E aquilo perde o impacto porque aquela personagem não parece ter uma motivação clara, como o Lucas disse, né? Não parece ter uma motivação específica, nem do caos, né? Parece que a motivação dela é simplesmente brincar com ele, mas você não sabe se ela gosta dele mesmo, se ela quer brincar com ele. Fica aquela coisa meio... Tudo é pointless, né? Tudo é meio sem lugar pra ir, assim. É muito doido. E a reação da Lady Gaga quando ela descobre que o Coringa trocou de personalidade ali, né? Que ele não vai ser mais o Coringa, ele vai ser o Fleck. Parece que era ela lendo o roteiro depois que ela aceitou fazer o projeto. Então tá, né? Tá bom, né? Vai ter que fazer. Ali ela atuou muito mal, vocês me desculpam, mas eu achei muito ruim aquilo. O finalzinho ali dela, tipo, porque é uma mudança tão abrupta, tinha que ter uma construção tão mais bem feita daquele momento, que ficou bobo, ficou assim... Você falou assim, eu não quero mais você não. Aí ela levanta brava e sai do tribunal. Gente... Tipo, tinha várias outras formas de se escrever essa personagem. Você sabe uma outra sabe? coisa que me veio caricato. agora, eu não tinha nem pensado nisso antes, mas me veio agora. Vocês dois assistiram 13 Reasons Why? Não assisti. Sim, eu assisti a primeira temporada. 13 Reasons Why foi uma polêmica desgraçada, porque assim, quando você chega no último episódio, você tem um pouco aquela sensação que a última coisa que você quer numa série adolescente, de que a tentativa que a menina faz é um alívio pra ela. Porque a vida dela tá uma desgraça do caralho mesmo. Então você tem um pouco aquela sensação. E é a última coisa que você quer numa série pra adolescentes sobre um tema desses, né? De jeito nenhum. Tanto que eles depois tiraram a cena, fizeram um outro alerta. Foi uma caralhada. E essa série me deixou mal pra cacete quando eu assisti. O que acontece aqui? O anticlímax é tão forte na direção errada, que você meio que tem a mesma sensação com o que acontece com o Arthur na última cena. Você tem essa sensação de que, tipo assim, ele não tinha nada mais pelo que viver mesmo. Sim. O que mais que ele pode esperar? Então é isso que eu tô falando sobre a falta sobre como... E nisso a fotografia atrapalha. O fato de ela ser muito colorida quando ele tá alucinando e ela ser muito fria quando ele não tá, atrapalha muito, porque a decisão que ele toma não faz com que ele ganhe nada. Então a decisão que ele toma de ser racional, ela é mais irracional do que a outra. Quando você tá vendo isso no filme, você... sente que é um final mequetrefe que é merecido, sabe? Você não consegue sentir dó dele. Você chega num ponto que você não consegue sentir dó dele, porque a vida dele tá uma merda. E é esse o final que você quer? Você quer que as pessoas torçam tão pouco pelo seu protagonista a ponto de ver ele daquele jeito? E é aqui que eu falo qual que é a grande diferença do Todd Phillips pro Scorsese. Quando os protagonistas do Scorsese morrem, quando os vilões do Scorsese morrem ou passam por uns apuros do caralho, você sente por eles, né? Você sente, não é que você torce por eles, mas você sente por eles. Na verdade, eu acho que o final anticlimático tem também muito a ver, não só com o final ali, onde acontece aquele... Tem não saibam do final, né? Quem não assistiu o filme, por favor, não vai atrás, porque é um final que muda um pouco a trajetória das coisas. Eu super que entreguei
Porque eu comparei com 13 Reasons Why, mas... Mas assim, mas não é a mesma coisa. E assim, o final, eu falo mais sobre o terceiro ato como um todo do que o finalzinho mesmo. Porque eu acho o final igual ao final do primeiro filme. Tipo assim, esteticamente, a rua, o povo correndo, o carro, os carros, o terceiro ele ato, dentro do no carro. caso, né? O terceiro ato. O terceiro ato, né? Mas... Então, eu acho que ele é extremamente parecido. Então, assim, até esteticamente, a forma com que filma, como funciona ali a dinâmica, eu já tava achando assim, gente, vocês estão fazendo de novo a mesma coisa. Explode, gente na rua, correndo, ele no meio da rua, vai pegar o Coringa, certo ou não vai? A mesma brincadeira que tem gente fantasiada de Coringa, mesma coisa, você tá me entregando literalmente o mesmo filme. Eu fiquei assim, indignado com aquilo, e não tinha uma história por trás, assim, pra bancar aquilo, sabe? Era só uma explosão, ele fora do tribunal, uma coisa meio ex-máquina, que ninguém esperava, porque no fim das contas... Tipo assim, você tava muito mais esperando a finalização do tribunal institucional ali, né? Pelo júri e tudo mais, do que aquilo que acontece. Então eu achei, assim, muito igual, muito próximo, muito sem carisma. Um terceiro ato sem energia. Vale uma geladeira, né? Eu acho que vale uma geladeira, assim, pro Todd Phillips. Como eu disse, eu nem diria tanto, assim, em termos de roteiro... Porque, como eu falei algumas vezes aqui, eu acho que tem algumas muito boas ideias aqui. Eu acho que esse filme até tem mais boas ideias do que o primeiro. Porque o primeiro é mais copiado, assim, né? Só que uma geladeira de direção total, assim. Porque o filme não tem direção de ator, o filme não tem... O filme não entrega eu acho nada, que ele sabe? precisa... Eu não acho nem que ele é ruim, eu acho que ele precisa dar mais uma estudada. Porque ele saiu... É porque, assim, veja bem, eu vou chegar lá. Ele saiu de Se Beber Não Case e foi pra Coringa, gente. Tipo... Mas... Tá, eu ia e bem falar que ele uma não tinha muita atrocidade, mais talvez, coisa mas, no assim, currículo pra falar que ele já fez, sabe? Eu acho Se Beber Num Case legal. Mas é Especialmente bom. o primeiro, É aí sabe? que tá, só que são gêneros completamente diferentes, assim, sabe? E eu acho muito bom todos os três, principalmente o primeiro. Mas assim, ele sai de uma comédia que teoricamente tem uma trama ali mais simples dentro do que ele quer propor, e ele vem pra um dramalhão, que ele tem que trabalhar um vilão, que tem que sustentar o próprio filme, e aí ele vai... Eu acho até que ele dá esse final pra, gente, não me chama pra um 3, não. Já vou encerrar aqui, isso que mesmo. não vou fazer outro. É um pouco isso mesmo. Lição eu de acho, moral. eu concordo. É. E é, de novo, Matrix Resurrections, né? Porque a Lana faz a mesma coisa, né? Ela deixa um final aberto do tipo assim, olha, eu já falei o que eu tinha pra falar. Se vocês quiserem arrancar a franquia de mim, beleza, as pessoas, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? As pessoas vão saber que o meu último filme é esse, que era isso que eu queria dizer. Agora, se vocês arrancarem a franquia de mim, é problema de vocês, eu tô me desvinculando dessa história, né? Talvez tenha um pouco isso também, né? Ó, resolvi, tô cagando pra lore, tô cagando pra multiverso, tô cagando... Ó, é isso, acabou. Eu acabei de modo anticlimático. Parece... O que é foda é que, assim, parece que ele tá querendo fracassar, não é? Você não tem um pouco essa sensação quando o filme acaba? Parece que ele tá querendo fracassar, parece que ele tá querendo bilheteria baixa, que ele tá querendo desvalorizar o trabalho dele, pra que as pessoas meio que desconectem, né? Você matou a charada, Lucas, eu acho que é estranho. Eu acho que o filme é estranho, ele não... Você não entende qual é a da existência dele, né? Aonde você quer chegar, né, cara? É tipo filme. Isso. Porque assim, cara, você se propôs a fazer uma sequência, você se propôs a trazer a Lady Gaga e trazer esses elementos musicais. Cara, incorpora o filme, assume que você vai realmente ser um musical e coloca os dois personagens pra ter uma trama juntos mesmo, sabe? Acontecer alguma coisa que deixa a gente mais empolgado pra acompanhar a história e beleza, castiga os personagens no final, já que você quer dar uma lição aí, mas ele não faz nem isso, sabe? Quando Megalópolis cair do caminhão, aí, gente, nós vamos ter uma dupla de episódios aqui muito especial. Não, e o bom detalhe que o Corpola adorou, né? Coringa Filha dele. Ai, já notou. Ele foi postar no feed. Eu nunca vi ele postando. Ele postou no feed dele assim, o pôster, tá, adorou ele. Falou, não falem mal do meu Todd Phillips. Tipo assim, o post dele, né? Tipo, abraçando.
Gente, pra encerrar, porque eu não comentei, não vou fazer como o Todd Phillips, de prometer e não cumprir, tem que entregar. A gente colocou na introdução, eu tenho que perguntar pra vocês, eu vou começar com o Lucas. Já dei uma pontinha que eu falei que eu acho, né, sobre geladeira, mas assim, a gente falou lá na introdução e eu preciso saber, Lucas. Depois disso aqui, 3 Se Beber Não Case, 2 Coringas, um daquele jeito, o outro desse jeito. E o futuro do Todd Phillips, assim, hein? Com que expectativa você vai pro próximo filme dele? Seja fora da DC, né? Porque provavelmente não vai ser nada ali dentro. Ah, cara, se não for uma comédia, eu vou com os 2 pés atrás. Porque, cara, eu acho de verdade que ele tem que dar um tempinho, assim, entender, assim, quem é ele como diretor, pra que tipo de filme que ele quer ir agora, sabe? Porque é o que eu falei, eu acho o primeiro filme muito bem dirigido, mas aí no segundo filme eu comecei a me questionar se talvez não é... Porque ele... Igual Yorgos. Porque assim, mas eu acho verdade o primeiro filme, assim, bem dirigido. Porque eu acho que ele pega argumentos, né, dos filmes aí do Scorsese, mas que ele incorpora com uma outra roupagem, que ele incorpora a trilha sonora de uma maneira completamente diferente do Scorsese, que ele tem um estilo de fotografia completamente diferente, que a edição, o estilo de direção de ator, eu acho tudo, em termos de linguagem, ele trata o filme muito diferente dos filmes do Scorsese, mas ele usa os mesmos argumentos, a mesma base de história, a mesma premissa. Por isso eu acho ele um bom diretor, porque ele pega, no primeiro filme, porque ele pega tudo isso e consegue dar o toque dele ali. E quem não assistiu esses filmes antigos do Scorsese, que é o Taxi Driver e o Rei da Comédia, principalmente, não vai saber que Coringa é uma cópia nunca na vida. Pegar alguém mais novo aí que não assistiu esse filme. Mas aqui no segundo, cara, parece que ele, quando ele tenta expandir isso um pouco e tenta partir de argumentos mais originais, ele não consegue, sabe? Então, assim, fiquei bem questionando. Assim, cara, será que realmente ele é um bom diretor? Ou ele tem uma boa equipe que trabalha com ele? Mas eu acho que ele tem que dar uma descansada e tentar encontrar, assim, a geladeira eu acho que vai fazer bem. Eu acho que ele tem que encontrar, assim, ó, o meu estilo é esse, eu quero ir por esse caminho, pega temas menos complexos ali, menos polêmicos, né, de trabalhar no cinema e vai, porque, assim, ele tem coisas boas. Eu vejo o Todd Phillips, eu não vejo ele como um diretor ruim, eu acho que ele entrou num assunto que ele não sabia trabalhar. Fazer uma comédia romântica com Glenn Powell, né, pra dar uma recuperada, assim. Isso, pega um Glenn Powell aí, vai. Gusta, e aí? Mesma pergunta. Tenho medo, na verdade, desses elencos, sabe, que chamam muita atenção na mão dele. Eu acho que ele tinha que justamente voltar a trabalhar com pessoas mais normes, assim, pessoas mais... tipo, o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga se tornaram personas além do filme, sabe? Tipo, eles transbordam o filme. O Joaquin Phoenix menos, né? Mas a Lady Gaga, trazer a Lady Gaga pra cá foi um risco, e foi o risco que eu imaginava que ele ia correr, assim, de não conseguir controlar a atuação da Lady Gaga no sentido de não saber dirigir ela. De deixar a Lady Gaga fazer o que ela faz na vida cotidiana dela. Eu achei assim... botar fogo nas coisas e invadir os hospício. A Lady Gaga está muito bem. Ela está bem, gente, porque a Lady Gaga é muito caricata, ela é doidinha, ela é assim... sabe? Ela não está atuando muito bem nesse filme. Ela tá super normal, sabe? Tipo, quem acompanha a carreira da Lady Gaga... Cara, é muito bom. Daquele jeito. É muito bom o Gusto dando carteirada de fã da Lady Gaga no episódio. Quem conhece sabe. Eu acompanho desde sou do fã-clube. Tipo, sabe? Se ela tivesse na Disney, ela seria tipo a Hannah Montana, assim, eu lá assistindo a Hannah Montana desde pequenininho. Mas a Lady Gaga, ela tá muito melhor em Star is Born, porque tem a metalinguagem. E aí é uma questão, tipo assim, é a Lady Gaga mesmo, mas ao mesmo tempo ela tá fazendo uma personagem, tipo, do começo da carreira dela, como se fosse um recomeço da Lady Gaga. E no Kazaguchi eles deram uma outra coisa pra ela trabalhar, um outro... E aqui em Coringa eu achei que ficou... Então, assim, eu tenho até medo desse tipo de elenco na mão, Glenn Powell na mão do Todd Phillips, porque é capaz dele deixar caricato o próprio Glenn Powell, que é... Não mexe no seu Glenn Powell, né? Porque outro que eu já sou fã de carteirinha, né? Já pegou a Lady Gaga. Agora o Glenn Powell. A Lady Gaga vai pegar o Glenn Powell e aí ele deixa ele caricato também, assim. E virou pessoal. Dava pra fazer tanta coisa. Eu acho que ele pode tirar umas férias mesmo. Ele pode tirar umas férias naqueles hotel lá do White Lotus. Nossa, gente. Pra poder aprender a contar história. Lá tem história, viu? Pra contar ali tem. Hotel. Aí ele fica sabendo umas historinhas pra lá no resort. Depois cara, e por exemplo, é o que a gente tava falando
do Pisque Duas Vezes. A Zoe Kravitz, no primeiro filme dela, consegue entregar uma direção, assim, muito melhor, cara. Muito mais coesa, sabe? Em termos de tudo que ela tenta misturar ali no filme. Pode ter um problema ou outro. Então, assim, cara, não sei o que acontece, de verdade. Dava pra ele encaixar melhor, assim, as ideias. Porque ideia tinha. E agora é com vocês. Já assistiram Coringa Delírio 2? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Então vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Se alguém assistiu, mas ficou interessado depois desse episódio, eu não sei que a pessoa, acho que não vou ter que ouvir de novo. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau, tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá, porque todos os nossos episódios estão disponíveis em áudio. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro, e edição de Luiz Leão.